Ele se apaixonou por uma moradora de rua. O que ela é hoje vai te chocar. Era uma frase que, sozinho, parecia promessa de final feliz escrito em folheto. Na vida de Gabriel, porém, aquilo soava mais como advertência ao vazio. Aos 35 anos, sócio de um escritório de advocacia no centro da cidade, ele tinha a rotina de quem acumulou escolhas certas. Apartamento em andar alto, reuniões que viravam troféus de imagem, jantares que viravam agenda. O relógio dele marcava produtividade. O espelho, solidão disfarçada de cansaço. Numa manhã de chuva miúda, dessas que deixam o chão com um brilho cinzento e um cheiro de cidade molhada, Gabriel tomou a decisão que não previa tomar. Desviou do seu percurso habitual, abriu a janela e, num impulso, descendeu a escadaria até a calçada. Havia uma marquise ao lado de uma livraria. Ali, um cobertor dobrado, um par de meias secando ao vento e uma xícara de plástico vazia. No centro daquela compostura improvisada, alguém lia com um cuidado que parecia insultar a pressa do mundo. Seu gesto inicial foi automático, quase protocolar. Algumas moedas, um pacote de biscoito, um livro que ele sabia que já dera antes. Mas quando levantou o olhar, viu algo que não esperava. Não era só o rosto marcado pelo tempo ou a chuva. Era um olhar que guardava histórias inteiras. Um azul profundo, distraído como um verso que se recusa a terminar. Ele ficou parado. Ela o ergueu os olhos. E com uma voz pequena, mas clara, respondeu quando perguntou seu nome. Helena. O nome caiu ali como se fosse luz. Gabriel não sabia por que uma única palavra o fez sentir que o chão de seu apartamento poderia pela primeira vez ser usado para algo que não fosse apenas descanso. Ele voltou no dia seguinte, e no outro. A ritualística das visitas começou com pequenos sinais. Moedas deixadas, livros trocados, Machado de Assis, Clarice Lispector, e palavras curtas. O que começou como compaixão transformou-se aos poucos em curiosidade. As conversas entre chuva e livraria revelavam sinais de uma vida anterior. Helena falava de metáforas com a mesma naturalidade com que lembrava de aulas, e cada página virada era um pedaço de nós que se encaixava. 2 meses depois, o que parecia encontro casual era já uma rotina que incomodava os próprios limites de Gabriel. A vida nos andares altos começara a parecer teatro. Ele a convidou a subir uma vez, sem grandiosidade, apenas para que ela tomasse um banho quente e trocasse as roupas encharcadas. Helena hesitou. Não por orgulho. Havia algo mais doloroso que fazia com que tocar em certas portas fosse uma exposição. Mas acabou aceitando. E foi ali, debaixo do chuveiro, com a água lavando algo que o tempo havia endurecido, que Gabriel viu Helena não como projeto, mas como pessoa, mãos marcadas de quem virou páginas por vida inteira, corpo que guardava carícias e rejeições, voz que sabia tanto de silêncio quanto de poemas. Se havia uma tensão entre eles, essa tensão não vinha da desigualdade material. Vinha das histórias. Helena carregava culpa e memória. Havia uma filha, Laura, cujo desaparecimento do cotidiano fora uma ferida aberta, não por abandono frio, mas por circunstâncias que arrastaram uma família para a beira do precipício. Violência doméstica é uma sombra que o roteiro da vida muitas vezes não explica com palavras, e nela não se precisa entrar em detalhes para compreender o estrago. O que importava era que Helena tinha perdido sua casa, seu emprego como professora de literatura, e com isso parte da sua própria identidade. Gabriel, por sua vez, teve de aprender a diferenciar ajuda de controle. Ele queria consertar, e no começo oferecer um teto, terapia e emprego parecia um mapa seguro. Mas Helena, que sempre fora professora, que conhecia Machado e Clarice com intimidade, não permitiu jamais que a história fosse narrada como uma redenção unilateral. Ela aceitou os banhos, aceitou as roupas limpas, aceitou que alguém pagasse suas primeiras sessões de terapia, mas também insistiu em frequentar as aulas, em se candidatar a vagas, em responder às entrevistas. A agência dela foi o coração de tudo. Sem ela decidindo caminhar, nada teria mudado. O apoio de Gabriel não veio sem ceticismo de quem o cercava. Mariana, melhor amiga dele desde a faculdade, foi a primeira a se oferecer como voz prática e constante. Cuidado com a sua pressa, ela dizia. E de fato, houve dias em que a pressa do mundo tentou reconfigurar a narrativa. Mensagens de sócios, convites, o julgamento silencioso de colegas. A mãe de Gabriel, pessoa de laços rígidos e bons modos, olhou desconfiada para essa relação que parecia, para ela, um ato de rebeldia contra a estabilidade. Você tem que ser sensato. Foi uma frase que apareceu não com maldade, mas com medo do desvio.
Gabriel teve de responder não com explicação, mas com persistência. No entanto, a cidade tem um bom senso imponderável quando alguém começa a devolver ao mundo aquilo que sabe, no caso, literatura, escuta, presença, as portas começam a abrir. Helena foi convidada para um trabalho modesto numa livraria independente, meia jornada, organizar prateleiras, recomendar títulos. Era uma função que exigia pouco em termos hierárquicos, mas muito em relação ao oxigênio que o ato de arrumar livros dá à alma. Ela reaprendeu a sorrir para estranhos que, por acaso, pediam um clássico. No contraturno fez cursos noturnos, revalidou seu diploma e reaprendeu gramática e pedagogia adaptada aos novos currículos. Eram passos pequenos, seguros, que mostravam sua vontade. Gabriel pagava parte do curso? Sim, mas quem frequentava as aulas era ela. Os primeiros meses foram um mosaico de progresso e recaída. Helena enfrentou crises de ansiedade, noites em que a antiga vontade de sumir, a antiga sensação de invisibilidade, quase a puxou para a rua. Em um desses momentos, ela saiu sem avisar, e Gabriel a encontrou sentada em um banco do parque, como quem tenta ouvir a própria respiração em meio ao trânsito. Não houve reprovação. Houve presença. Mariana entrou com oferta de espaço na sua casa quando Helena precisava ficar longe do tumulto. O ex-marido, que havia passado por tratamento no período em que Helena estava nas ruas, reapareceu com um outro tipo de roupa. A de alguém que tentou aprender a não repetir feridas. Não se tratou de um retorno romântico imediato. Foi um processo de reconstrução auxiliado por terceiros, reuniões acompanhadas e, sobretudo, vontade demonstrada. Laura, a filha, precisava de segurança. E segurança se constrói com tempo, testemunho e passos supervisionados. As visitas à filha começaram tímidas. Encontros supervisionados em um centro comunitário, a princípio. Laura tinha a idade em que a ausência é questão de perguntas práticas e confusas. O reencontro foi tenso. Helena, diante da filha, teve que lidar com um bilhete inteiro de emoções que não soube classificar de imediato. Orgulho, vergonha, desejo de explicação. O primeiro abraço veio depois de algumas conversas curtas, de perguntas sobre a escola e sobre bichos preferidos. Você lembra da nossa história do sapo que virou rei? Perguntou Laura num sopro de fuga e recordação. Helena sorriu, uma coisa calma, não dramaticamente composta, e respondeu com um verso que havia ensaiado silenciosamente. Lembro. Mas agora a gente escreve juntas. Ninguém segurou as lágrimas naquele dia. As pessoas que olhavam viram apenas o que a poesia já dizia. Um gesto pequeno que carrega a reconstrução. 1 ano e meio depois do primeiro encontro sob a marquise, Helena já era conhecida por clientes da livraria e por jovens que a tinham como referência em oficinas literárias no centro comunitário. Ela organizava sessões de leitura para crianças, recitava Clarice Lispector com uma ardência que fazia o público ficar em silêncio. Machado de Assis, com sua ironia fina, ganhava nova vida em suas aulas. Não foi uma volta instantânea ao antigo status de professora, mas foi um caminho que ela escolheu ativamente. Aulas noturnas, estágios, a defesa de um trabalho final que falava de leitura como ponte entre trauma e linguagem. Gabriel também mudou. O homem que comprava títulos caros para impressionar, começou a preferir os encontros simples. Café na cozinha, tardes inteiras dedicadas a ouvir a Helena falar sobre um conto, um problema da livraria, uma aluna que ganhou confiança. Seu trabalho no escritório permaneceu, claro. Mas sua agenda ganhou ausência de reuniões. Ele aprendeu a admitir que alguns vazios não se preenchem com conquistas, se preenchem com presença. A mãe dele, que antes torcia o nariz, sentou-se numa tarde de domingo para ouvir uma palestra de Helena na livraria. Saiu de lá com os olhos diferentes, não transformada em compreensão moral, mas tocada pela demonstração de competência e calor humano. O juízo foi substituído por orgulho silencioso. A sociedade também observou, muitas vezes com desconforto. Amigos de Gabriel perguntavam se aquilo não seria um projeto, como se um relacionamento pudesse ser avaliado pela curiosidade alheia. Houveram fofocas, e Helena foi alvo de olhares que tentavam reduzir sua história a estereótipos. Cada julgamento exigiu novamente que ela se reafirmasse em sua agência. Eu não sou salvada por ele. Nós nos salvamos juntos. Ela repetia, não como mantra, mas como fato. Essa frase se tornou para quem convivia com eles o núcleo da narrativa. Não um conto de heroísmo unilateral, mas uma história de duas pessoas que escolheram caminhar lado a lado. 2 anos depois do primeiro encontro, a transformação ganhou forma pública. Helena foi contratada para ministrar oficinas literárias em uma escola pública próxima. Não era ainda a vaga que ela ocupou antes das crises, mas era definitivo.
Ela dava aulas, corrigia redações, trazia Machado e Clarice para as mesas escolares, mostrava que a literatura pode ser ferramenta de reinvenção. A formatura aconteceu numa tarde úmida de outono. Colegas aplaudiram, Laura sentou-se na primeira fila, Gabriel gravou com as mãos trêmulas, Mariana chorou discretamente. Helena subiu ao palco com o diploma que simbolizava anos de retomada. E naqueles minutos, ficou evidente que o processo que havia começado sob a Marquise ganhara uma expressão concreta: trabalho, dignidade e comunidade. O pedido de casamento não veio em cenário exagerado. Não houve joias ostentosas, nem frases ensaiadas. Gabriel, que aprendera a falar menos e a ouvir mais, esperou até que Helena fechasse uma das aulas e a convidou para a varanda do apartamento, onde, no início, ela havia apenas tomado banho e recuperado a dignidade física. Ali, entre plantas que agora tinham nome e um banquinho gasto que guardava lembranças de noites de leitura, ele pediu. Trouxe um caderno em que havia escrito, com a mesma caligrafia que usava em petições judiciais, um poema tênue. Foi uma tradição de intimidade. Helena gargalhou. Disse que aquele poema parecia Machado reescrito por alguém que aprendeu a amar devagar, e então respondeu com um verso próprio. O pedido foi aceito com um abraço que continha tudo o que os dois haviam aprendido: cuidado, escolha e reciprocidade. O casamento foi simples, celebrado numa capela pequena, com a família presente e com a livraria decorando a recepção com pilhas de livros usados. Laura, agora mais confiante, foi florista improvisada. O ex-marido, que havia mostrado mudanças reais, frequência em grupos de apoio, terapia, emprego estável, estava ali como prova viva de que reabilitação é processo. Havia lágrimas, sim, mas de um tipo que celebrava não a perfeição, e sim a perseverança. Hoje, o choque que o título promete é revelado sem sensacionalismo. Helena é professora, sim, recuperou seu ofício, sua voz e sua sala de aula. É também esposa, mãe e referência comunitária. Trabalha em uma escola pública, coordena oficinas na livraria que a acolheu e participa de rodas de leitura que ajudam a tirar do anonimato outros rostos que a cidade costuma varrer com pressa. Ela não é símbolo de ressurreição instantânea. É exemplo de reconstrução que exige horas de terapia, sorte, coragem e uma rede que funcione. O que torna a narrativa inesperada não é o contrato social invertido, mas a profundidade da transformação. A mulher que lia sob a Marquise, que aprendeu a costurar novamente a própria identidade, hoje ensina crianças a costurar palavras. Gabriel também mudou. Seu escritório continuou sendo parte de sua vida. Mas ele aprendeu a reduzir o eco das suas ambições quando confrontadas com o bem-estar das pessoas que ama. Mariana se tornou madrinha informal daquela casa ampliada. A mãe de Gabriel, que no início resistira, agora visita a escola para levar bolos nas festas literárias. O casal enfrentou preconceitos, comentários maldosos e o desconforto de quem não compreende que amar alguém que foi invisível para a cidade exige esforço diário e paciência. Mas também enfrentaram alegrias profundas, leituras públicas, o riso de Laura ao inventar um verso, a sensação de que a dignidade devolvida a Helena reverberou na vida de muitos. Nenhum dos passos foi mágico. A terapia de Helena não apagou a dor da noite para o dia. Houve recaídas, vontade de voltar às ruas em alguns momentos de desespero. Noites em que a culpa apertava por ter perdido anos da infância de Laura. Mas a terapia, os encontros, o trabalho e a escolha contínua foram os instrumentos reais de mudança. Gabriel aprendeu a ouvir sem querer consertar tudo. Helena aprendeu a aceitar ajuda sem deixar de ser dona das próprias decisões. E Laura, com o tempo, aprendeu que o amor pode ser reconstruído com paciência. A história deles não é modelo a ser copiado sem consideração. É testemunho de que olhar com dignidade tem poder transformador. Não porque haja sempre um final glorioso garantido, mas porque reconhecer a humanidade no outro cria condições para que essa pessoa encontre suas próprias forças. O amor deles não se tornou um conto de fadas. Tornou-se a rotina de duas pessoas que decidiram permanecer. Se essa história está falando com você, fica comigo. Curta o vídeo e inscreva-se no canal para ouvir mais relatos que lembram que a empatia muda destinos. Ao final, quando as luzes se apagam e a cidade retoma sua pressa, o que fica é uma imagem simples. Helena na sala de aula, abrindo um livro de Clarice Lispector, a voz firme enquanto explica como a escrita pode dar nome ao sentimento que parecia sem nome. Laura, agora adolescente, entrega um desenho que resume a infância que voltou a ter. Gabriel, na plateia, tem os olhos fixos na mulher que escolheu amar e apoiar. Entre eles, há um equilíbrio reconhecido. Nem tudo resolvido, mas tudo sendo cuidado. A moral não é óbvia nem moralista. Ela recorda algo que a literatura sempre soube contar.
que a dignidade é uma prática cotidiana e que muitas vezes o maior milagre é o cotidiano bem vivido. Um livro emprestado, uma sessão de terapia, um emprego que devolve sentido, uma visita que se repete até que confie. A surpresa prometida no início não é o choque de riqueza que salva, mas o choque da redescoberta. A moradora de rua que se tornou professora, esposa e ativista cultural. Uma mulher que não perdeu sua voz para as circunstâncias e que, com apoio, paciência e seu próprio esforço, reaprendeu a ensinar o mundo. Se esta história tocou você, compartilhe com alguém que precisa ver que esperança existe. Conte nos comentários o que mais te emocionou. Histórias como a de Helena e Gabriel existem porque, no fundo, ainda acreditamos que olhar o outro pode transformar cidades inteiras.